Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você já percebeu como a instrumentação está em todos os lugares e como essa instrumentação vem evoluindo ao longo dos anos? Esse vai ser um tema que nós iremos abordar hoje. Como é que foi a evolução da automação ao longo dos anos e como é que está hoje e para onde a gente vai, na verdade, né? Passado, presente e futuro. Isso é o que a gente vai falar no podcast de hoje. Eu sou César Feijó, esse é o Automação com Vinho. Aqui a gente fala de tecnologia, a gente fala de automação, sempre numa linguagem simples. Você não precisa ser um especialista na área para estar batendo um papo com a gente aqui. E dá uma pausa no vídeo, vai lá pegar um vinho, pega uma taça, pega um vinho, vamos saborear um vinho junto com a gente aqui nesse podcast. E aí, fica com a gente que vai ser um bate-papo bastante interessante. Bom, eu vim da área, sou docente, então vou aproveitar essa experiência para extrair do convidado aqueles cases engraçados, aqueles perrengues que ele já passou na vida, muito problema que ele já passou por aí em vários processos industriais e trazer um pouquinho disso para vocês aqui no canal. Bom, o nosso convidado hoje, ele é um profissional bastante gabaritado, bastante experiente, com vasta experiência na área do setor de instrumentação e automação industrial. E vamos falar sobre esse mercado, como ele evoluiu, quais são os desafios atuais e as oportunidades que novas tecnologias, como o biometano, por exemplo, né, podem trazer para a indústria. Bom, hoje a gente vai falar com o Antônio Carlos. Bom, como você vê essa transformação no mercado de instrumentação nos últimos anos? Obrigado pela presença, Antônio. César, Valeu. muito obrigado aí pelo convite. Boa noite, pessoal. Vocês que nos assistem aí. Vou abrir no vinho enquanto isso aí. Opa, um vinho. Tem que aproveitar, né? Um vinho sempre ajuda a verdade. Em vino veritas, né? É. Então, pessoal, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E vamos trazer aqui algumas informações pertinentes ao nosso mercado, para todos aqueles que escolheram instrumentação aí como segmento profissional. Quero dar os parabéns. Ou seja, foi uma área que eu escolhi aí há 40 anos atrás e Tem bagagem para passar para a gente aqui. isso, e não, vou aprender bastante. Não me arrependo de forma nenhuma daquele empreendimento na educação, empreendimento no estudar, empreendimento em conhecer cada dia mais. E esse conhecer cada vez mais, eu acho que trouxe para a gente muita amizade, muita gente, e mais importante é a evolução que isso trouxe, não só para mim como pessoa, mas para mim como uma pessoa que acredita no desenvolvimento local das empresas e daquilo que, quando a gente começou a trabalhar, admirava sempre no primeiro mundo, né? A gente sempre via Europa, Estados Unidos como sempre foi a referência, as né? nossas metas e assim, quando veio a primeira viagem, quando veio a primeira ida, assim, a gente fica doido, né? A gente fica besta de ver o que acontecia lá fora nos anos 80. E hoje você vê essa realidade aqui, isso é gratificante. É gratificante porque a gente participou dessa evolução, transformação. Essa transformação, e mais gratificante ainda quando você vê a transformação nas pessoas. E isso aí dá um retorno muito de autossatisfação. Ou seja, eu não tenho nada também contra, nunca quis ser padre, nunca quis catequizar ninguém. Mas o fato de você puxar pessoas e poder mostrar caminhos, isso é gratificante. E quando você hoje olha para trás e vê que aqueles caminhos que você, de repente, abriu para determinadas pessoas, fez bem a elas e as pessoas que estavam em torno delas, me faz muito bem. Isso me faz sentir bem. Vamos brindar aqui. César. Obrigado. Saúde. Saúde. Muito bom mesmo, viu? Você escolheu um vinho muito bom. Muito obrigado. Ele caiu bem. Caiu bem. Como é que foi essa evolução, né?
assim, você pegou a instrumentação raiz, do 4 a 20 lá, né? Não, 3 a 15, amigo. Você tá muito... Pô, tá muito novo. Você tá muito animado, você tá muito animadinho aí. Mas, na verdade, a gente pegou o 3 a 15. Assim, a gente pegou, assim, a, a cena que eu tenho na minha cabeça, entrando na sala de instrumentação da Copene em 1978, e ter aquela impressão Star Wars, né? Ou seja, você entrou numa sala com 1.000 instrumentos, 1.200 e poucos instrumentos, para ser mais exato. Então você entrava assim, olhava para cima, olhava para os lados e Calibrar esse fala, instrumento tudo, hein? rapaz, será que eu estou capacitado para fazer isso? Ou seja, a pergunta era muito mais de falta de confiança do que de conhecimento. Porque isso aí é um agradecimento que eu tenho da Escola Técnica Federal da Bahia, na época de FEBA, que a gente chamava. Então, assim, o papai Smurf lá com as camisinhas azuis, Sim. eles cuidaram bem da gente. E quando nós chegamos dentro da indústria, especificamente na época a Central de Matérias-Primas, lá a CEMAP, da Copene, aquilo era mundo da NASA, velho. Aquilo era olhar aquilo ali, deslumbrava. Mas o mais importante é que naquele momento não faltou conhecimento para a gente poder responder aquilo que o mercado exigia da gente. Ou seja, você tinha um Spec 200 ali começando para nós aqui no Brasil, né? O mundo analógico, migrando do 3 a 15 e a gente já começando em 78 aí com 4 a 20. Então aquele Spec 200 era fantástico. Aquilo era, pô, era tudo que a gente imaginava na escola. Sim, era Modernidade. modernidade. Aquilo é fantástico. Ou seja, assim, eu me sinto naquela época como se fosse uma pessoa sem imaginação, porque entrar naquela sala de controle e talvez imaginar hoje como é a sala de controle da CEMAP, eu não tive. Eu reconheço que eu tive muito pouca imaginação de pensar que a sala de controle poderia estar como está Como hoje. está hoje. Não passou pela sua cabeça naquela época De que é a forma evolução. nenhuma, de forma nenhuma. Agora, voltando aqui à questão do conhecimento, nós fomos muito bem aceitos, inclusive por técnicos que vinham de fora do país, e o pessoal ficava realmente surpresos com o conhecimento que a gente tinha aprendido apenas na escola a nível técnico de nível médio. Né? Eles realmente falam, pô, como vocês sabem tudo isso aí? Como você nunca pisou na área, nunca veio na indústria, como é que você está sabendo que essas ações aí proporcional, integral, derivativa, como é que você pode antecipar aí uma sintonia? Ou seja, quem foi que falou de Ziegler-Nichols para você? Então, isso assim, foi muito Sim. muito bom ter esse feedback e acho que deu força para continuar a curiosidade e descobrir que cada dia mais a gente sabia menos. E nesses. Aí você tá falando aí de final da década de 70, né? 45 a 78, 78. 78. 45, 50 anos atrás. O que quando você olha para trás assim, o que você acha que foi realmente o grande. O que mudou muito na instrumentação de lá para cá? Rapaz, a mola mestra, assim, quando eu tava saindo da Yokogawa, a gente começou a aplicar o modem na instrumentação e começar a trabalhar com o modem para fazer comunicação e Em acesso escala. remoto. O famoso RAIAS, né? Então, o famoso RAIAS lá e o acesso, você daqui de Salvador comunicar com o Japão e o pessoal entrar aqui nas máquinas e poder ver o que está se passando, aquilo ali era fantástico. Então, aquilo preconizou, na verdade, que veio aí mais 20 anos depois, que foi a internet das coisas e você poder utilizar a internet para poder canalizar informação de qualidade. Ou seja, você buscar informações em instrumentos que só transmitiam 4 a 20. Então, pô, você poder jogar numa rede Uhum. todo o relatório de um cromatógrafo que você, na época,
ficava totalmente limitado aos 4A20 para transmitir apenas os componentes principais ali. Você escolhia as principais variáveis que você queria mandar e o resto não saía nada. Então, são duas coisas aí, né? É o Field Bus, o Field Bus com a questão da internet, né? As duas coisas agregadas aí. Na verdade, é você poder pegar essas informações que você trazia via rede, não interessava qual, Modbus, Profibus, Heart, ou seja, tudo, qualquer chão de toda a rede industrial, dali, para você catapultar isso para um centro de processamento via internet, isso aí foi fantástico. Ou seja, daí para você poder reduzir a utilização do hardware e utilizar cada vez mais o software, aí já foi o final, foi a cereja do bolo, né? Por onde você reduziu o valor, vamos dizer assim. Eu estou falando aí de plantas que em 1985, 87, você montava um sistema de controle de instrumentação SDCD. A gente está falando aí na casa dos milhões, né? Casa de 8 milhões, 10 milhões. Você está falando hoje aqui na casa dos 80 mil, 100 Dá mil muito dólares. mais trabalho hoje para fazer. Exatamente. Para fazer dinheiro, né? Exatamente. Ou seja... Você precisa de muito mais processos, né? Você democratizou, você, na verdade, distribuiu o conhecimento. Sim. Você pôde, ou seja, a internet viabilizou isso e você pôde trazer, assim, o nível de coisas que você usava de forma residencial para a indústria. Então, foi uma coisa que você primeiro comprovou realmente que aquilo funcionava a nível de indústria, foi para um chip do notebook e aí depois, quando a gente foi para a indústria, viu que aquele chip do notebook ele fazia um processamento muito mais forte do que o chip dos equipamentos que estavam na instrumentação. Muito mais. E aí foi aquela revolução que foi ao contrário. Você começou a ter esses chips adaptados para poder trabalhar nos equipamentos da indústria e a democratização. Estou entendendo que você estava falando aqui dos microprocessadores, né? Assim, você saiu de toda aquela lógica de controle pneumático e, né? Tudo que era mecânico e passou a ser eletrônica. A eletrônica entrando na instrumentação aí revolucionou. O princípio de medição, né, da instrumentação em si não mudou, mas, né, a forma, a eletrônica embarcada nos instrumentos é que viabilizou assim, a capacidade de comunicação dos equipamentos. Ou seja, daí para cá, de você pegar, configurar um equipamento via Bluetooth, né? Você encostar ali do lado com o celular e poder alterar, configurar, principalmente. Uhum. Isso é o melhor dos mundos. Quer dizer, de novo, aí eu já não tenho imaginação para saber como é que vai vir depois, né? Porque hoje eu acho que o melhor dos mundos é você encostar do lado ali do DeepCell, abrir a configuração dele, ver que alguma coisa modificou e você buscar a normalidade, fazer tudo isso através de um celular e um programa de configuração amigável que permita isso mudou totalmente a relação entre os fabricantes, o cliente, os distribuidores, porque antigamente você tinha o vendedor que ia lá, vendia o instrumento na fábrica, ia embora, tchau, acabou. E agora não, agora sim, tá tudo indo para a nuvem, então vai para um sistema de nuvem do fabricante e ele monitora a sua planta, se der algum alarme, se tiver algum problema no seu instrumento, isso vai automaticamente para a nuvem, né? Então ele consegue fazer, né, acompanhar junto com você, essa relação mudou totalmente, né? Inclusive essa relação é um ponto assim que eu queria deixar bem claro isso para as pessoas que estão nos ouvindo. A transparência entre fornecedores, distribuidores e clientes. Ou seja, essa transparência foi necessária. Primeiro porque o pessoal deve lembrar, antigamente você tinha muito aquele técnico de instrumentação que escondia o caderno, né? Que escondia o livrinho, que escondia as notas, porque aquele cara dominava a informação para si. E não queria passar para ninguém. E não passava o leitinho para ninguém, né? Não queria. Então o cara ficava ali para ele. Dele, né? Eram verdadeiras bíblias, assim, que o cara escondia ali na gaveta. Quando você chegava perto da gaveta, parecia que um alarme soava, né? O cara começava a querer esconder o caderno dele. E aquela informação ele
pegava para si e não compartilhava. Hoje, principalmente para nós que trabalhamos como fornecedores de soluções, a gente quer que o cliente evolua, a gente quer que o cliente cresça, a gente quer que o cliente conheça, a gente quer que o cliente faça o serviço para que o equipamento se torne o mais utilizável possível. A gente não quer que o cara tenha, como a gente tinha na frente, de repente, um single loop com milhões de recursos e o cara utilizava só o 4A20 do single loop para fazer um PID cachorro, né? Então, a gente quer não, a gente quer que o cara aprenda a fazer o autotune, a gente quer que o cara aprenda a utilizar todas as variáveis, aprenda a fazer isso, principalmente com os recursos que a indústria disponibiliza. Então, tem fabricantes aí, eu estou assim, no namoro recente, então estou apaixonado assim com o nosso relacionamento com a Endress. Então, realmente é um caso de amor e uma paixão assim fantástica pela tecnologia. Então, eu fico assim totalmente surpreso de ver a facilidade com que os guias que a Endress coloca no equipamento dela para facilitar o trabalho de configuração, reconhecimento de uma falha, de um troubleshooting. Tudo isso é a democratização através, de novo, internet, acesso rápido, seguro e, principalmente, capacidade de comunicar ao cliente aquilo que a gente quer, que o cliente cresça, que o cliente evolua, que o cliente cada vez mais saiba, conheça o equipamento que está trabalhando. Isso eu acho que foi um grande diferencial entre, não vou dizer a minha época, porque eu não sou proprietário de nada aí, a época não me pertenceu, mas a época que eu trabalhei com isso, a grande diferença é essa, é a transparência que hoje a gente quer para que as pessoas possam utilizar cada vez mais os recursos disponíveis nos equipamentos. Como é que você faz para sair de um distribuidor de prateleira, que tem aquele produto na prateleira e faz simplesmente a distribuição, para trazer soluções customizadas para o seu cliente? Como é que você evolui de um ponto e chega a ter a parceria no sentido de você levar aquilo que é melhor para o cliente, não aquilo que você tem na prateleira? São duas coisas diferentes. Na verdade, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a solução de prateleira para aquele cliente que tem pressa, para aquele cliente que talvez não tenha feito um planejamento correto no passado e tem que atender. Então, esse cliente tem um tipo de perfil que você tem que atender ele. Ao mesmo tempo em que, assim, é muito bacana você atender o cliente que planeja as coisas com 1 ano, 2 anos, que faz realmente uma meta para poder alcançar determinado nível de atuação da instrumentação. Então, isso aí também você se prepara, e é legal quando você se prepara junto, é legal quando vocês, cliente, fornecedor, conseguem viajar e fazer uma feira junto, né? Uma dessas feiras aí, Estados Unidos, Europa, principalmente. A gente tem uma feira que a gente gosta muito de ir, que é a ACHEMA, se escreve ACHEMA. ACHEMA. O alemão chama de ACHEMA, mas, ou seja, muita gente pronuncia ACHEMA. Mas essa feira é fantástica, E aí, às vezes, a gente tem a oportunidade de encontrar alguns clientes e debater durante a feira coisas, novidades. E, assim, a ACHEMA, ela tem normalmente de 3 em 3 anos. Então, agora, em 2024, nós tivemos a oportunidade de ir lá e foi muito interessante, ou seja, não foram naqueles grandes players mundiais, né, que a gente viu, assim, algumas grandes novidades. Foram realmente empresas pequenas, startups, e empresas que descobriram um mercado emergente, no caso, o mercado sustentável do biometano, uma tecnologia para poder melhorar a análise
análise da composição dos gases e principalmente dos contaminantes. Então, eram aplicações que a gente normalmente utilizava 3, 4 cromatógrafos diferentes. Hoje são soluções que o cara usa um equipamento com 3, 4 módulos para fazer o que fazia com 2, 3 máquinas diferentes. O que reduz, primeiro, bastante o custo, sem de forma nenhuma deixar no risco a qualidade ou a precisão das medidas. Você entrou na questão do biometano aí, né? Não, A gente derivou um pouquinho para a questão do biometano. Não, biometano é algo que está na moda mesmo? Não, biometano ou é algo que veio para ficar? Todo mundo tá assim, falando, porque, primeiro, é um item autossustentável. Primeiro, é isso aí. Produção em larga escala. Aquilo que você... Pensa só, aquilo que você jogava fora, aquilo que era um estorvo para você, agora está gerando divisas para sua empresa. Deixa eu só fazer uma pausa. O que é biometano? Só porque, vamos lá. Né? Porque vamos lá, desculpa aí, pessoal. Desculpa. Alguém pode não entender. Biometano, como o nome já fala, normalmente você tem muito metano, gás que vem derivado de uma decomposição, de uma degradação de componentes e que, como o gás natural, que também está lá junto com o petróleo, a gente tem ele aqui na Terra na decomposição de resíduos. E resíduos das diversas formas. Resíduos agropastoris, resíduos de aterro sanitário, resíduo, como a gente conversou aqui antes, resíduos hoje do lodo do tratamento de esgotamento sanitário das municipalidades. Então, matéria-prima pra cacete, ou seja... Você tem tudo que é lugar aí. Bosta pra frente, né? Então, assim, o biometano hoje é uma realidade onde, obviamente, no Brasil, a primazia dessas coisas acaba sempre acontecendo em São Paulo. Primeiro pelo desenvolvimento da indústria, óbvio, e no caso aí do biometano, pela quantidade de matéria-prima existente nas usinas de açúcar e álcool. Então, o biometano hoje, São Paulo, já é realidade ser colocado na rede de gás natural. Ele ser misturado e, obviamente, para isso ele tem que atender a normas. E tem escala para isso? Tem. Você tem que ter não só escala, mas principalmente normas. Ou seja, lembrando que para ele chegar a biometano, normalmente você gera o biogás. O biogás é a geração primeira da degradação de componentes, que onde você tem metano, mas aí você tem muitos contaminantes. O principal dele é o H2S, que é, como o pessoal chama às vezes, aí, o gás do dinheiro, né? Onde tem H2S, sempre tem a oportunidade de você medir, se proteger, preparar e tentar purificar. Então, o biogás, ele normalmente é uma mistura onde o metano ainda está muito pobre. Você está trabalhando aí com 35% a 45% de metano e o resto é tudo contaminante. É CO2, NO2, H2S, não na escala de percentual, porque até o H2S ele é letal, né? Acima de 200 ppm ele já consegue derrubar uma pessoa. 10 ppm já é o STEL dele, né? O período que você tem que estar intercalando para sair. Você não pode estar num ambiente com 10 ppm de H2S. Coincidentemente, a norma pede para, na purificação do biogás para transformação naquilo que a gente chama de biometano, que aí você concentra, é onde você tem aí o gás já com 86, aí até 92, 94% de biometano, e aí aquela pergunta que você fez, já pode botar na rede? Ou seja, se ele tiver o poder calorífico superior que a ANP exige, sim. Então você purificou e aí você tem todas as medições de contaminantes. Me lembra aqui principalmente aqui a ANP para aterro sanitário, que é a 886, que ela deixa claro, você não pode trabalhar acima de 10 miligramas por metros cúbicos de H2S. Ou seja, isso está falando aí em torno de 7 ppm aí de Bem baixo. de H2S. Né? Concentração bem baixa.
Então, isso você não pode passar para a linha, por diversos motivos, né? Sim. O primeiro deles é intoxicação e o segundo é questão de corrosão nas linhas, né? Apesar de que, depois que você mistura o biometano ao gás natural, vai depender de onde você vai circular com ele. Se você vai circular com ele a alta pressão, você não precisa odorizar, porque o vazamento você vai ouvir ele de forma acústica. No entanto, quando você reduz a pressão para distribuição nas residências, já como o gás natural de distribuição, você vai ter uma situação onde você vai ter que odorizar ele, porque se você tiver um vazamento, o gás natural é inodoro. Então, você não vai perceber o vazamento. Para isso, você lança outros contaminantes, que são as mercaptanas, que você tem fornecedores aí mundiais, os mais famosos aí é o THT e o TBM. Isso vem de um dos fornecedores, aí não precisa eu citar o nome aqui. Bom, o biometano, ele está sendo, hoje a escala de produção dele ainda está bem aquém daquilo que a gente pode chegar, né? Assim, pelo potencial do biometano num país como o Brasil, né? Que você tem a área agrícola aqui extremamente forte, então você tem gado, onde você tem a bosta do gado para poder gerar biometano, etc. Quais são os próximos caminhos para a gente ter ele efetivamente uma produção em larga escala? Você ter a presença maior da indústria junto com o agronegócio. Ou seja, às vezes você tem pequenos produtores que não têm capacidade de fazer aquela transformação ali do biogás, na purificação do biogás para poder gerar o biometano. Mas quando você agrega empresas maiores, na Bahia nós já temos um projeto lá no São Francisco, tá? Inclusive a Bahia Gás já está participando junto com isso. Obrigado aí a Bahia Gás, nosso cliente aí. Então, na Bahia é o projeto pioneiro, mas você já tem em Pernambuco, já bastante adiantado, muitas usinas, como eu falei, já em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E nesses 3 estados, nós já temos projetos onde nós estamos fazendo a medição da composição do biometano antes dele ser lançado na linha de distribuição de gás, atendendo a NP 886, no caso de aterro sanitário, e a 906, que é produtos agropastoris. Então, essa medição, o cliente hoje conta com a gente, conta com a Delmar, assim, a nível de solução completa. A nível de entregar ao cliente solução completa para a medição do gás C1 a C6, mais os contaminantes, no caso O2, H2S, enxofre total. E, na oportunidade, aonde o cliente tem que odorizar para poder entregar o gás em baixa pressão, também a medição das mercaptanas. Então, é uma solução completa. Esse ciclo virtuoso ainda está bastante acelerado, né? Então, assim, a gente ainda está aumentando bastante a escala de produção, de fabricantes. Acelerando. Acelerando. Ou seja, como é que a gente vai ver isso daqui a 10 anos? Você acha que a gente vai estar em produções, microproduções espalhadas pelo país? Eu não sei a nível de microproduções, porque é uma tecnologia que não é barata. Certo? Ou seja, isso não é barata hoje, né? É por isso que eu estou falando do ciclo virtuoso. Exatamente. Né? Hoje nós fazemos parte de uma associação chamada Abiogás. Certo? Essa associação a gente tem a oportunidade de ver muitos parceiros, muitas empresas menores já tratando exatamente isso, de buscando democratizar essa tecnologia para determinadas municipalidades. E, assim, obviamente, você vê isso muito na Europa. Então, em viagens que você faz, quando você está na beira da estrada, você olha para um lado, você vê perfeitamente os biodigestores, você vê perfeitamente ali plantas de produção de biogás em pequena escala, aonde eles normalmente vão juntando ali na espinha de peixe até chegar no distribuidor principal. Hoje, assim, as empresas transportadoras de gás, seja fazer a propaganda aí de outro cliente nosso, aí no caso a Engie, a Engie na Europa fomenta isso bastante, fomenta muito.
Inclusive, assim, investindo nessas startups de medição, de produção e de melhoramento da tecnologia de purificação do biogás para o biometano. Qual a maior dificuldade em fazer essa purificação? A separação dos contaminantes, no caso H2S, oxigênio, que são os principais contaminantes. Quando a gente chama de contaminante, não quer dizer que seja o fato do H2S realmente ser fedorento e contaminar. O O2 também é considerado contaminante. Por quê? Porque ele diminui o poder calorífico da composição. Então, você tem que extrair o O2, você tem que extrair o H2S, principalmente por processos criogênicos. A grande maioria dos processos hoje são criogênicos. E você sair de um biogás a 40% para ir para Mais de 90%, 90. isso requer muita energia, né? Compressão, energia para você gerar aquele elemento. Então, aí é que está a grande chave das tecnologias. É produzir mais gastando menos. Isso, é exatamente isso aí. Porque é economicamente viável, porque o quanto você gasta para produzir o poder calorífico que ele tem para gerar Hoje energia, é. né? Hoje é. Hoje é. Hoje, mesmo com as tecnologias existentes, mas, ou seja, eu lhe adianto que, assim, nas conversas que nós tivemos com o pessoal lá fora, a tecnologia hoje está indo muito rápido para poder você estar gerando cada vez mais biometano numa composição de poder calorífico que atende às normas aqui da ANP com menos energia. Se isso já é viável hoje, mas talvez numa escala. Em que escala que isso é viável hoje? Escalas grandes, escalas maiores, certo? O que você chama de escala maiores? Só Escala pra gente ter uma maior, você está noção. falando aí de 20 milhões de metros cúbicos dia, entendeu? Então você está trabalhando aqui. Isso é um aterro ou uma estação de tratamento de que porte aí, pra gente ter uma noção de. Vamos pegar. Mas lá o pessoal reclama, diz que não tem margem, que é subsidiado para poder também, né? Tem essas questões. Você já ouviu alguém dizer que dinheiro é demais? Você nunca ouviu ninguém contar essa história, não. Né? Tá, então um aterro sanitário de uma cidade aí de pelo menos 1 milhão de habitantes já é algo viável? É isso que eu consigo enxergar? Que eu tô conseguindo captar menos. daquilo que você está comentando? Não. Eu acho que menos. Eu acho que menos. Uma cidade, principalmente porque nós vemos nas cidades da Europa, cidades acima de 1 milhão é coisa rara. Né? Então você vê cidades com 300 mil, 400 mil pessoas com aterro sanitário já gerando biometano já há muito tempo, não é de agora. Então eu acho que é isso, assim. Você me perguntou antes assim, a instrumentação, Antônio Carlos, é muito diferente daqui para lá. Não, a instrumentação é muito similar. Até porque os players que estão lá fora é os que trabalham aqui dentro, né? Eles estão aqui com a mesma tecnologia que estão lá fora. No entanto, a utilização da tecnologia é mais difundida nas pequenas empresas e pequenas comunidades, porque essas empresas têm um poder de aquisição maior do que as nossas municipalidades. Ou seja, é aquela velha história, né? Dinheiro que faz dinheiro. Ou seja, se o cara tem uma arrecadação numa municipalidade ali de 25, 26 milhões de euros anuais, não é o que tem uma municipalidade nossa aqui. Infelizmente, não é o nosso caso. Então, dali ele tem dinheiro para poder investir realmente nesses projetos e fomentar dentro não é a presença estatal nas empresas, mas o fomento através do sistema financeiro, onde você viabiliza ao pequeno produtor a possibilidade de você preparar esse biometano. Mas aí vai uma senhora infraestrutura, né? Para você fazer essa espinha de peixe toda, de ter vários biodigestores espalhados pelas cidades, pelo interior, na verdade, né? Por todo o setor agrícola, até você chegar efetivamente numa usina onde vai ser tratado tudo isso. É isso, mas o que acontece é que esses pequenos produtores, eles já, assim, fornecem o biometano para uma rede transportadora. E também eles têm a possibilidade de fornecer como a nossa empresa que faz, né? Ele mesmo já gera energia, já vende o quilowatt-hora em vez de vender o metano. Ou seja, é um concorrente para algumas usinas solares aí do que a gente vê espalhada pelo interior.
não digo concorrentes, não. Eu digo que É uma outra solução, é verdade. uma outra solução. Acho que tudo que vem de forma autossustentável e tudo que a gente consegue produzir de energia limpa é bem-vindo, né? Sim. Ou seja, a preocupação com os nossos herdeiros, né? Que é que a gente está deixando aí para... E com a vantagem de que você pode produzir 24 horas por dia, né? Você não tem a demanda nem do vento, nem do sol, de períodos de produção, né? Desses pequenos produtores, eu nunca entrei numa usina daquela pequena. Mas sempre andando pela estrada, você via que eles rodam ali e conversando com principalmente os fornecedores de cromatografia, você nota que eles têm capacidade de investir 600, 700 mil reais num cromatógrafo e colocar ali para funcionar, para medir o poder calorífico de que ele está vendendo ali para a empresa de energia. Joia. Vamos voltar um pouquinho pro outro lado lá na A questão gente do. A conversou gente aí acabou, a gente derivou para. bastante. Não, mas é interessante. Eu lhe acho que foi. eu lhe avisei, não foi por falta de aviso. Mas acho que foi um assunto bem interessante, né? Essa questão do biometano É desafiador. desafiador É mesmo. desafiador. É desafiador e assim, lá vamos nós de novo, né? Assim como empresa, eu tenho um sócio que ele é muito, a gente às vezes chama ele de professor Pardal, que é a Ari, né? Ari, ele é um poder inovador fantástico, né? A Ari é a veia inovadora do grupo. E Ari, ele foi buscar na feira da Quema esses fornecedores e, assim, muito bacana, que coincidiu com um objetivo de uma universidade aqui no Brasil, a UFMG, e nós convergimos exatamente para o mesmo objetivo, que é trazer soluções democráticas, soluções mais econômicas para medição do poder calorífico do biometano e também uma medição que é um desafio hoje para a química, que é a medição de siloxanos. Então, o siloxanos hoje traz muita preocupação pela capacidade dele danificar turbinas. Tá? Não sei, estou falando aqui, desculpe pessoal. Siloxanos é um elemento que ele deriva muito de elementos siliconados e também de vidros. Tudo que tem silício, ele tende com temperatura e com degradação, a ter o siloxano transformado principalmente nos gases. Gases de aterro sanitário é a principal fonte, né? Então, hoje, a ANP tem como norma você fazer a medição de siloxanos. Só que tem poucos equipamentos disponíveis que fazem essa medição online. E aí a UFMG ela é pioneira no Brasil no trabalho de desenvolvimento de metodologia de amostragem dos siloxanos. E, coincidentemente, nós cruzamos o caminho aí da UFMG e a Delmar hoje está fazendo um trabalho conjunto com a UFMG. Devemos estar começando os testes agora em abril, né? E esses equipamentos, assim, não é segredo de mercado, mas eu vou deixar para a próxima conversa. Senão ele não abre outro vinho para mim, pô. Joia. Bom, deixa eu voltar lá naquela questão que a gente estava debatendo no início lá, assim, os distribuidores, a questão de custos são muito impactantes, né? Os deslocamentos são cada vez maiores, seja transporte aéreo, seja transporte terrestre, etc. E muita gente vai partindo para o atendimento digital, né? Por questões de custo, por questão de a gente tem que atender muito mais cliente hoje para poder fazer o mesmo número que a gente fazia lá atrás, né? Como você comentou do SDCD, que começava em $1 milhão, hoje você começa em cento e poucos mil dólares, né? Uma solução de pequeno porte. Então, a gente precisa fazer muito mais número e esse atendimento digital acaba não sendo tão personalizado, né? Não tão personalizado para o cliente e do meu ponto de vista, não atende da mesma forma que o atendimento presencial, né? Como é que você está enxergando aí? Como é que a gente está chegando no equilíbrio entre os dois mundos? Rapaz, assim, você tem uma situação onde esse perfil de você fazer o atendimento remoto, ele barateia muito para o cliente, principalmente o cliente que
está, vamos dizer, nada contra o estado do Amazonas, mas ele está num lugar inacessível, Remoto, né? até no interior da Bahia, e está com um cromatógrafo lá fazendo a medição, porque normalmente nessas estações de medição você está no meio do mato. Eu tenho diversas fotos aí de fazendo calibração em cromatógrafo e a vaca passando assim por trás da gente. As soluções de satélite hoje estão melhorando bastante também, né? Não, bastante. Starlink da vida também, a gente comentou lá atrás, né? Também. Mas, ou seja, a situação do atendimento em si remoto, ele viabiliza bastante determinados orçamentos dos clientes. Porque, primeiro, o acesso remoto possibilita de você estar 24 horas com o equipamento do cliente na sua frente. Você emite um certificado, faz uma calibração sempre que ele precisar. E com isso você reduz também a possibilidade de preventivas. Se você está fazendo um acompanhamento preditivo, aquela velha história, né? Uma preditiva sempre reduz um pouco a necessidade preventiva. E se você repete essa preditiva diversas vezes, você tem certeza que você está monitorando um equipamento que está bom. E às vezes a gente perde até receita de serviços, porque o cliente que trabalhava muito em preventivas quadrimestrais parte para semestrais. Cliente que trabalhava semestrais parte para anuais, por se sentir seguro no atendimento que a gente consegue dar remotamente. Isso é bacana. O que não é legal? É quando você fala do atendimento digital. O atendimento digital é aquele atendimento que eu imagino que você liga para uma empresa grande e fica apertando o botãozinho ali até apertar aquele último botão que diz assim, pô, a sua ligação caiu. Aí, aquela que você fica revoltado. Você fica procurando o atendente, aí exatamente. Então, essa é a que a gente ojeriza, né? Essa que a gente que realmente não faz. E, assim, a personalização disso aí, a possibilidade de você transmitir essa cumplicidade ao cliente é o que a gente tem feito de melhor ao longo dos anos. Isso é uma qualidade que as pessoas que trabalham com a gente, ou seja, nós renovamos bastante essa frota aí. Hoje temos aí pessoas que entraram como estagiários e estão trabalhando com a gente e entenderam, ou seja, que o cliente gosta do olho no olho e que as relações duradouras, né, aquelas relações de confiança, elas têm que permanecer. E esse atendimento, que eu acredito que é isso que você está perguntando em relação ao atendimento digital, né, isso realmente a gente evita. No entanto, toda vez que o atendimento digital puder viabilizar situações, principalmente de orçamento, e situações onde você resolve o que o cliente precisa à distância, então é onde as variáveis tempo e para distância você virar um distribuidor se unem, né? estratégico, você precisa ter o olho no olho, né? Você consegue se tornar um distribuidor estratégico para aquele cliente só remoto? Eu acredito que todo cliente que começa seu remoto vira um cliente olho no olho, porque tem sido a nossa experiência. Ou seja, nossa empresa é uma empresa microscópica, uma empresa realmente pequeno porte, e que a gente começou sempre nesse olho no olho, e hoje a gente consegue estar do Oiapoque ao Chuí, entendeu? Então, hoje, temos uma pessoa nossa lá no Rio Grande do Sul fazendo partida de um sistema para biometano no Rio Grande do Sul. Como teremos na semana que vem no Ceará, lá na Cegás, também com biometano. E, ou seja, no caminho, não só biometano, mas biometano e gás. Eu estou citando biometano porque esse vai ser um dos primeiros sistemas aí onde a gente vai partir uma composição online de biometano para poder entregar vamos dizer assim, na rede de distribuição, né? Hoje, na Cegás, a gente já conseguiu praticamente transformar um equipamento que era um equipamento de bancada, ou seja, gente, a gente não está fazendo uma bolsa de uma orelha de porco, não é questão da famosa gambiarra técnica, não. O equipamento é um equipamento de bancada, é um equipamento que tem uma capacidade muito grande de ter uma resposta online,
Vocês sabem que cromatógrafo, todos eles têm o seu ciclo cromatográfico, que quando a gente fala online não é tempo real, ele é a cada ciclo. Uhum. E como esses ciclos acabam não sendo mais aqueles ciclos de 28, 26 minutos, a gente que reduziu bastante esses ciclos para 8, 10 minutos, o equipamento acaba dando uma resposta Muito mais rápido. muito mais rápida. Então, nós conseguimos fazer um condicionamento de amostra com uma renovação de amostra muito rápida para que, quando você tem um ciclo cromatográfico, essa amostra esteja sempre renovada e você poder viabilizar a venda, a transferência de custódia de um fornecedor de biometano para uma rede de gás natural. Amanhã no Delmar Day, Rapaz, conto com vai, você. a gente vai ver essa oportunidade de você estar lá no olho no olho. Vocês vão Como é que- ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver, assim, vai ter muita coisa interessante. Inclusive, eu acabei dando aqui um spoiler, né, de transferência de custódia, mas nós vamos ter um cara lá que é conhecido no Brasil inteiro, já treinou muita gente aí, que é o Barateiro. Então, o Barateiro vai estar falando sobre normas, o atendimento das normas da ANP para medição de vazão, transferência de custódia. E vamos apresentar o nosso novo parceiro, aquele que eu falei que estou em love, Sim. né, que é a Endless House aí, que Aham. inclusive hoje, né, nós estamos gravando isso aqui antes, né, mas a Endless teve um evento fantástico no Cinematec Park, onde tem um site só dela com um protótipo, onde vocês podem ir, podem, na verdade, se inscrever, marcar, agendar para conhecer esse site da Endless, que ficou realmente fantástico. Dá os parabéns que eles são muito bons nisso aí. O que que vai ter amanhã lá no Delmar Day, além do... Rapaz, nós além dessa abriremos solução? com aquela palavra que o cliente adora, né? Que é a solução, né? A solução. Quando você fala em solução, você pensa assim, de fio a pavio, né? Você pensa da picagem até a entrega do relatório no computador da composição. Então, é isso que a Delmar faz. Ou seja, a Delmar, ela assim, se imbuiu desse papel de entregar sempre uma solução completa. E do papel de buscar o nosso moto, que é pensar global e agir local. Então, a gente quando traz uma solução, a gente sempre procura filtrar aquilo que é melhor que a gente encontra a nível de mundo e fazer isso de forma do tamanho do pé do cliente, entendeu? Do tamanho do que ele precisa. Então, ela é customizada, ela é feita de modo que ela atenda de forma completa. Então, amanhã vocês vão ter a oportunidade de ver isso, conhecer um pouco mais da Endless, né? E o nosso parceiro de sempre, que é um parceiro que completa as nossas válvulas, que é a Edge, a Westlock e o trabalho com os atuadores da BIF, atuadores elétricos, hidráulicos e pneumáticos, que faz exatamente esse papel de não deixar o cliente na mão quando a palavra são válvulas. Nós sempre trabalhamos com válvulas de controle e buscamos no mercado exatamente o complemento deles. Teremos uma palestra deles também. E o pessoal da Endres, ou seja, vai fazer duas palestras fantásticas. Uma sobre skids de medição, dando complemento à informação que o barateiro vai trazer das normas de transferência de custódia, atendimento à ANP. E vocês vão conhecer o portfólio da Endres para essa área de vazão e analítica. O Brasil, pelo que eu captei aqui da conversa, você deu o exemplo lá da questão do biometano, né, que já está bastante difundido pelo interior da Europa, lá dos países onde você visita. O Brasil está bem atrasado nessa área assim, de popularização da instrumentação, ou não? Você pode me corrigir. Mas, e na tecnologia? Eu vou lhe Tá? corrigir, não está Não atrasado, está? não. Em relação à instrumentação, não. Em relação à instrumentação, ou seja, os fornecedores eles têm cuidado de trazer sempre assim,
tecnologia de ponta para cá. Os fornecedores são globais, né? É isso, os players são os mesmos. São globais. São Eu os falo na mesmos. popularização. Popularização é chegar lá no pequeno agricultor, etc. E você já tem lá o biodigestor Pronto. interligado, etc. É isso. Na popularização é da isso que a tecnologia. gente precisa democratizar essa tecnologia e cada vez mais, assim, eu não quero entrar em questões políticas, mas a gente tem uma carga de impostos muito pesados na importação e que isso acabam carregando bastante esses preços. Então, quando você assim vê o preço de um cromatógrafo lá fora de 70, 60 mil euros, e aí chega aqui no Brasil, você vê isso indo para R$ 1 milhão, 800 mil reais. Isso realmente é uma carga Mais que pesada. dobra o preço. E é isso que forçou a gente a buscar essas empresas assim de acadêmicos que estão dando certo na Europa, que são empresas assim, pessoas todas jovens, todas assim abaixo de 45 anos e extremamente eficazes em tecnologia. Vocês vão ouvir falar de uma coisa, de um princípio aí, o NGD, o Nano Gravimetric Detector, que já é um spoiler aí do Delmar Day amanhã. Mas, ou seja, essas empresas realmente são extremamente eficazes e isso pode nos ajudar bastante aqui, principalmente no biometano. Como é que fala? As soluções são globais, né? Então, assim, tudo que a Endress, como você comentou, né, vende no mundo inteiro, vende aqui também. Vai trazer para cá também. Vai trazer para cá também. Né? É mais uma questão de custo de importação ou é uma questão de desenvolver um parceiro ou uma solução local? Existe as questões, as startups, né, que desenvolvem bastante soluções, muitas vezes têm dificuldade, às vezes, de se ater algumas normas para certificar o produto pelos custos de certificação e o conceito de uma startup em si, né, de ser de menor custo. Essas soluções já começam a ser desenvolvidas no Brasil, não? Eu não tenho essa experiência. Hoje mesmo, a gente tem assim as próprias universidades, né? O equipamento, o hardware que elas têm para desenvolver metodologias, porque aí é que entra a diferença. Aí é que entra assim, o poder intelectual do brasileiro. E é isso que eu gosto no brasileiro. Poder de inovar e essa intelectualidade. Às vezes falta o ferramental nacional. E aí você tem que buscar lá fora, não tem por onde correr, porque assim, o pessoal ele tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento há muitos anos luz, né, antes da gente. Então, para a gente pegar essa pesquisa e desenvolvimento e trazer o nível do que está hoje, aí como você diz, a instrumentação em si que você aplica nas indústrias é a mesma. Porque praticamente não é questão de ser a mesma na Europa e no Brasil, é a mesma no mundo inteiro. Ou seja, você tem uma produção em larga escala e assim, esses grandes players, eles fazem uma competição acirradíssima por tecnologia. E assim, posso falar aqui em nome da Endress, uma coisa que eu acho fantástica. A Endress investe mais de 50% em R&D. Então, isso é uma coisa assim, poxa, que você não vê isso acontecendo em outras empresas. E eu fico extremamente, assim, satisfeito com a decisão que nós tivemos de escolher a Endress como parceira, pelo fato dela ter esse investimento em R&D. E são coisas que você vê ela trazendo aí de alguns anos, né? Existe uma coisa que é fantástica da Endress, que é o conector sem o contato físico. O conector onde você tinha mais problema, que era nas soluções analíticas para líquido, pH-metro, condutivímetro. Então, todos tinham problemas de isolação dos cabos, por causa do mau contato nos conectores. A Endress desenvolveu um conector por indução, velho. É fantástico.
Ou seja, você transmite ali o sinal por indução. Sem contato. Sem contato, contato zero. Pô, aí eu me apaixono por essas coisas, entendeu? Então, Tecnologia. isso é bacana, ou seja, aí vem coisas aí. E o que a gente pode esperar dessa instrumentação? É aquilo que eu lhe falei, eu tenho que ter mais imaginação para poder. Ou seja, como eu não tive imaginação entrando na sala da Copene Há há 40 anos anos. atrás, eu achava aquilo ali já o topo do mundo. Sim. E hoje a gente tem, talvez, toda aquela instrumentação na nuvem. Ou seja, o hardware zero, você está rodando tudo isso no algoritmo, onde você controla uma planta inteira na nuvem. E por que você escolheu a instrumentação? O que passou? Eu acho que que momento que esse negócio a paixão veio? pelos desafios impossíveis. Você olhar uma coisa e dizer, pô, eu não vou conseguir fazer aquilo, entendeu? E aí aquele negócio lhe instiga, você vai, você busca, você vai atrás e acaba funcionando. Então, instrumentação tem muito disso. Aquele curso técnico foi instrumentação que você fez lá atrás? Escola Técnica Federal da Bahia foi instrumentação industrial, 79. Ou seja, o cara que trabalha com instrumentação é um curioso nato, né? Ele sempre tem curiosidade de aprender mais, de querer fazer mais. E essa é uma qualidade assim que eu olho assim para os nossos parceiros de instrumentação. Isso está constantemente na veia. E assim, o cliente, ele tem sido a mola mestra da gente. O cliente, através dos seus critérios, através da sua evolução, através do conhecimento que se difundiu de novo, vou chamar a internet de novo aí como uma mola mestra da coisa, isso ajudou bastante a gente a poder atender o nosso cliente na mesma altura dele, fez com que assim, o nível intelectual das pessoas que trabalham com a gente estão sempre evoluindo. Isso veio de família? Ou não? Ou você saiu do círculo assim, na época lá em 79? Não, porque eu não estou me abrangendo nesse círculo aí, não. Eu sou o mais burro de todos. Né? Lá na empresa, eu realmente eu tenho muito a aprender com a garotada que chegou aí. Eu falo garotada, mas já está com a gente já há uns 10 anos, mas eram quase todos estagiários e quase todos oriundos da Escola Técnica Federal da Bahia. Quase todos. Assim, o mercado trouxe gratas surpresas para a gente, pessoas que tiveram assim uma vontade de trabalhar com a gente, realmente foi muito bacana isso. Mas a instrumentação, ela, vamos dizer assim a palavra, a instrumentação compensa. Certo? A instrumentação compensa. A instrumentação, ela traz um nível de empregabilidade bacana, você consegue melhorar assim, a qualidade de conhecimento, a qualidade de vida das pessoas que estão no entorno, você consegue melhorar a possibilidade de medição do que o cliente tem, você consegue dar uma garantia maior, assegurar a ele aquilo que ele está lendo, aquela medida. Inclusive, lembrar aqui de um projeto lá de Ari. Ari fez um projeto muito inovador com uma empresa de São Paulo, na qual a gente vendia a leitura, a gente não vendia o equipamento. A gente vendia a leitura. O equipamento as a service, né? É o que tudo hoje é as a service. Isso, exatamente. Isso é uma coisa muito bacana que a Ari fez. E, ou seja, a gente pensou que isso fosse desenvolver. É a única coisa, acho que de tudo que a gente... Hardware as a service. Foi a única coisa ao longo dos anos que a gente desenvolveu e que o mercado não acompanhou. Mas eu acho que isso ainda é um futuro. Essa coisa a venda da medição, a venda da leitura, Sim. a venda do serviço da leitura. O hardware é um mero participante, ou seja, é aquela velha história do que a gente antigamente... É, né? O meio, não a finalidade, né? Exatamente. Ou seja, o hardware é um mero meio. A finalidade é a leitura. Uhum. Então, estamos, assim, com esse desafio aí e eu acho que uma das coisas que você falou do futuro, né? A gente espera... Estamos prontos.
Estamos prontos, quer dizer. Isso Não só estamos prontos, como já fizemos. Já fizemos e, assim, um negócio até meio chato que fomos copiados, inclusive, né? Mas que vem na frente sempre é copiado, É um, né? é um pioneiro. E essa coisa do pioneirismo nos atrai. Nós estamos sempre, ou seja, quando eu falo sempre em Ari, porque ele é meu mentor intelectual. Então, você viajar com Ari, quando Ari vê uma coisa assim bacana, uma coisa legal, porra, velho, opa ali, opa aquele ali, pô, esse negócio vai funcionar. Aí você vai e começa a conversar com as pessoas, né, principalmente com os fabricantes, e vê que aquilo realmente é algo que tem a possibilidade. Essa coisa da UFMG foi basicamente isso. A gente encontrou algo que já tinha uma equipe acadêmica buscando isso aqui no Brasil e nós estamos conseguindo. Os testes vão ser inicializados agora e vamos disponibilizar isso para o mercado em breve. Então, se eu quiser chegar lá e contratar a Delmar, não para me fornecer o equipamento, mas para ter o serviço do cromatógrafo, contratar por amostra. Estamos prontos. Inclusive, assim, para o mercado, é uma coisa que a gente faz sempre. A gente mantém sempre 1 a 2 cromatógrafos em estoque. Exatamente, não para isso que você está falando, mas no dia se aparecer alguém e dizer assim, não, eu estou querendo fazer uma leitura aqui, vou ficar aqui, obviamente, o cara tem que ter pelo menos uns 6 meses ali que justifique, entendeu? A contratação. Mas a gente faz, a gente coloca, disponibiliza a leitura. Normalmente, assim, principalmente aquilo que no passado o pessoal chamava de teste de performance, né? Toda vez que a gente fazia um teste de performance, acabava dando certo. E assim, a gente tem orgulho, a gente não vai dizer aqui o nome, mas acho que todo mundo sabe, a gente tem orgulho de ter trabalhado junto com a empresa que fez a medição da primeira molécula de gás privada no Brasil. Então, Como é que é isso? A Delmar estava presente nesse momento. Como é que é a primeira molécula privada? Porque sempre foi as empresas estatais que exploraram e transportaram o gás natural. Certo. No momento aí, 2019 para 2020, houve a abertura do transporte e da exploração e transferência do gás de determinados poços para poder privado. E a Delmar estava lá. Ou seja, isso foi tipo 8 horas da noite, inclusive correndo risco de assalto. Quando abriu a válvula, né? É o momento Não, abriu a válvula não. A válvula estava aberta, a medição. Você tá. Mediu, olha lá. Ó. A transferência de custódia já. O componente está vindo aqui e você tá com poder calorífico atendendo a ANP. Sim. Então, ou seja, não pôde quebrar champanhe, né? Estava lá na área explosiva, mas estávamos lá presentes, inclusive, com a direção da empresa veio para cá, para a Bahia, e foi feito isso. E, para quem não sabe, foi a primeira molécula de gás natural privada. Medida. Medida. Estávamos lá. Isso foi um marco, né, para Delmar? Porra, bastante. Para a gente foi emocionante, assim. Emocionante por diversos motivos. Primeiro, porque nesse intermédio aí, perdemos um irmão, né, para a Covid, que acompanhou todo esse processo e ele não pôde quebrar a champanhe, né? E acho que o mercado todo mundo conhece, posso falar o nome dele aqui, Marivaldo. Marivaldo é uma pessoa extremamente respeitada e que, na época, foi muito interessante. O Brasil inteiro, todas as empresas de gás natural, de transmissão de estatais de gás natural, declararam um luto de 2 dias. Isso, poucas pessoas aqui na Bahia sabem disso. Mas, o Marivaldo era a referência mesmo. Porra, uma referência nível Brasil. Sim. Pessoal lá de fora, muita gente de fora, às vezes perguntava, pedia para ele desenvolver coisas aqui. Faz aí para ver se dá certo. Vê aí.
tá? Aí, pô, quando você tava vendo, era um cara lá no Oklahoma pedindo pra ele fazer um negócio aqui. Pô, oi, Mari, esse cara... Não, peraí, a gente vai fazer, vai dar certo. Então, é assim, aquilo que a gente falou aqui antes, o poder intelectual do brasileiro é fantástico. Sim. Poder intelectual Tem do muita brasileiro... gente boa no Brasil, sem Muita dúvida. gente boa. Agora, assim, poxa, é difícil você lutar contra 200, 300 anos ali de pesquisa de uma empresa que está culminando, ou seja, você tem aí a ABB mesmo, com a tecnologia de gás natural, pô, imbatível a nível de cromatografia. Você tem um equipamento desenvolvido, inclusive, nós conhecemos esse equipamento em 2008, mas até hoje é um equipamento que é o tamanho de um Deep Cell, pô. O cara colocou um cromatógrafo, era algo que a gente fez até uma comparação no Rio de Janeiro, não vou dizer que era o concorrente, mas a gente foi lá na Reduc fazer o teste de performance, o cromatógrafo era desse tamanho. A gente estava substituindo um cromatógrafo desse tamanho por um elementozinho de 13 quilos, pô. É, quando a gente fala isso, não, isso não presta, é frágil, não vai funcionar. Você sempre ouve isso daí, né? Quando você sai. E nós vamos assim, nós vamos dar continuidade a isso com o Nanogravimetric Detector. Ou seja, nós estamos falando de nano. Nós estamos falando de nano. Nós estamos falando em colocar todas as medições de contaminantes num único cromatógrafo. Esperem, vai chegar. Vai chegar. Vai Show chegar. de bola. O que eu não perguntei? Alguma coisa esqueci de falar, de perguntar? Algum tema interessante, seja importante aí? Ou, assim, eu lembrei de um outro tema aqui, que é você rodando por aí, pelo Brasil afora, com certeza já viu muita gente fazendo gambiarra também, né? Ah, sempre, sempre, sempre. Tem umas coisas interessantes aí que inclusive você quando a gente consegue... chegava no Japão, a primeira palavra que a gente aprendia, né? Era o gomakatsu. Era a gambiarra japonesa? Chochorampa e gomakatsu. Aí, pô, o cara já vinha, chochorampa. O cara já descobriu aqui. Valdomiro, que sempre foi o meu parceiro aí a nível de SDCD. Nós trabalhamos junto na Yokogawa. Então é uma palavra inesquecível aí que é... Mas sempre dava certo. É. Mas e o que você viu instalado por aí de... Rapaz, não posso falar. Aí você tá... Aí eu tô complicando. Aí a delação premiada... Não precisa dizer o local, nem, mas tudo bem. Eu vou guardar, eu sou réu primário, Vou guardar seu réu primário ainda. Vou guardar. Muita coisa. Algum tema que eu não abordei aí? Rapaz, assim, a gente falou bastante, né, desses principais avanços. E, de novo, né, o que a gente viu, o que a gente está vivendo é a substituição assim, do hardware pelo software. Né? A gente está assim, aprimorando muito. O hardware passou a ser o mesmo praticamente para todo mundo. Né? Eu só não digo que o hardware é o mesmo para todo mundo, porque você consegue ver essas evoluções que eu falei aí da Endress, você consegue ver um hardware como esse cromatógrafo aí da ABB para gás natural, que é um hardware fantástico, é um hardware que a gente trabalha há 15 anos e por onde está instalado, as manutenções passam de 6 meses para 1 ano, o cliente cada vez mais acredita. Então, aí é um hardware fantástico. Mas a nível de informatização, principalmente dos sistemas supervisórios, dos SDCDs, aí a gente viveu realmente... Eu passei por essa época, principalmente pela Yokogawa, que a gente viu o hardware cada vez mais diminuindo, e hoje você tem a possibilidade daquele esquema todo, jogar aquilo na nuvem e ter um cartão de entrada e saída e ter um sensoriamento muito mais barato, ou seja, uma coisa que a gente não falou aqui, que foi a democratização, o barateamento dos sensores, né? Ou seja, hoje o barateamento dos sensores possibilita de você carregar o processo de medição. Hoje você... Aquela sala que tinha quantos sensores lá? Não, você tinha 1.200 equipamentos na sala. Os sensores no campo eram muito... assim, você tinha sensores no campo que cada sensor levava uma informação. O sensor levava a informação de vazão. Sim. Hoje você bota um Coriolis, onde você transmite viscosidade, densidade,
Acho que a última coisa que você transmite é a vazão. Mas o resto, A vazão é só um detalhe, né? você tem praticamente a folha corrida da variável toda ali e transmitida através de internet. Ou seja, De uma internet APL. APL, exatamente. Você tem uma APL, onde você tem um relatório completo ali num simples medidor de vazão. Hoje, lá na Senai, a gente viu um instrumento desse tamanho, um quadradinho, medição de vazão, que tinha pressão, temperatura, vazão, densidade, tudo num equipamento pequeno, poxa. Então, é bacana você poder vivenciar isso e viabilizar isso para os clientes. Isso torna a gente extremamente realizado a nível do que a gente viu e do que está podendo acompanhar e continuar fazendo. E assim, a gente em nenhum momento tirou o pé do acelerador, entendeu? Eu acho que a gente, cada vez mais que vê tecnologia, a gente fica mais vislumbrado e corre atrás e vai continuar trazendo isso aí. E A inovação é sempre um é, diferencial, né? é, como é que diria? Leonardo da Vinci, né? Como é que ele falava? A simplicidade é a última das tecnologias, né? Então, você fazer isso com simplicidade é mais importante ainda. Sim. Ou seja, você tornar uma tecnologia de fácil manuseio, de fácil trabalho, é muito bom. E isso a gente tem visto nos equipamentos, onde você vai fazer uma startup e praticamente o passo a passo está no instrumento. Faça isso, continue, faça aquilo, feche isso, abra aquilo. Está no próprio instrumento. Ou seja, antigamente você gravava tudo na cabeça, levava o caderninho escondido ali, para ninguém ver, e hoje não, hoje a gente quer que o cliente acerte. Hoje a gente quer assim, de novo, quer que o cliente continue nessa evolução, nesse aumento de qualidade na demanda, porque é aí que nós crescemos juntos. Aí é que nós buscamos atender esse crescimento da indústria. E, assim, quando eu falo local, eu não quero dizer Bahia, eu quero dizer Brasil. E aqui agradecer assim, a todo esse empenho onde os clientes exigiram da gente, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, todas as demandas que assim o mercado trouxe para a gente, eu não lembro de nenhuma que a gente recusou. A gente realmente buscou atender a todos e a última, dois elementos, né, lá da nossa equipe técnica, conseguiu pegar um cromatógrafo de bancada, um cromatógrafo para odorantes e transformar o cromatógrafo, deixar ele trabalhando online ali e o pessoal lá na França se amarrou. O pessoal fez, porra, vocês fizeram uma coisa aqui que é muito difícil a gente conseguir tornar esse loop rápido, né? Uhum. Ou seja, são pequenos avanços, pequenos conhecimentozinhos que quando chega, Cria um diferencial culmina exatamente no atendimento de algo que parecia para o cliente ser impossível. E ele, na época, principalmente, que fez a opção de não trabalhar com cromatógrafo na área explosiva, principalmente por causa do orçamento. Hoje, a gente já consegue trazer um cromatógrafo XD com um valor muito, assim, muito mesmo, mais reduzido do que era há 15 anos atrás. Vamos falar para quem está começando agora. Se fosse o Antônio Carlos lá em 79 hoje, em 2025, que caminho você acha que deve trilhar aí para ser um profissional de sucesso, ou reconhecido e que tenha efetivamente conhecimento no mercado? Qual caminho que você trilharia aí? O que você indicaria? Eu não quero... Hoje não é mais o mesmo, o mundo mudou também, né? Mudou Então, bastante. Assim, eu não gostaria de dar o meu exemplo, mas é muito difícil a gente não falar do que a gente conhece, né? Então, eu não falaria daquilo que eu não conheço. Então, aquilo que eu conheço chama-se trabalho. Aquilo que eu conheço chama-se estudo. E
E isso, apesar de hoje você ter o chat GPT, aí a inteligência artificial, mas até o estudo dessas soluções depende de esforço próprio. Então, o conselho que eu tenho que dar para o pessoal é gastar a pestana, ler, ouvir, participar das situações e buscar sempre a proatividade, buscar sempre agregar ideias, mesmo aonde possa parecer assim impossível, difícil, e você buscar agregar com o mínimo que você saiba é sempre um ponto positivo. Então, para o pessoal que está começando agora, eu daria exatamente a mesma receita que eu e as pessoas que eu conheço usaram, que é o estudo, que é o trabalho duro, ou seja, às vezes, e trabalhar com o que gosta, certo? Quando eu falo trabalho duro, não é aquele trabalho aborrecente, não. É aquele trabalho que você fica até 10 horas da noite e não briga com ninguém por isso, não, entendeu? Você fica até 10 horas da noite porque está querendo resolver, porque gosta. Isso é crítico, isso é necessário, né? Você trabalhar com o que gosta, você vai ficar até 10 horas da noite. Vai e não vai sentir. É. E não vai sentir. E a hora vai passar E rapidinho. não vai sentir. Ou seja, é impossível aqui não falar das pessoas que eu conheço, mas hoje eu cito o exemplo do meu filho, não vou dizer com quem ele trabalha, mas às vezes fico brigando, rapaz, vai para casa. Você tá, seja aí, fecha a lojinha aí e vai para casa. Mas, assim, quando eu vejo uma pessoa que realmente está trilhando esse caminho, que gosta com o que trabalha, é aquela velha frase que eu tinha eu fiz faculdade fora do país e trabalhei na própria faculdade para poder Bancar seus custos. pagar a faculdade principalmente. Então, lá tinha escrito em inglês assim: encontre aquilo que você gosta e nunca mais trabalhe. Exatamente. Certíssimo. Então, aquilo ali marcou muito para mim e o fato de cada um, assim, acreditar na sua lenda pessoal é muito forte. É muito forte. Cada um tem sua lenda pessoal. Só que às vezes as pessoas não se ajudam a desenvolver, interrompem, às vezes ela por motivos outros, entendeu? Mas acreditem na sua lenda pessoal, levem à frente os seus sonhos. Agora, esqueça essa história de querer, assim, num golpe de sorte. Essa história de não, esperar porque cair. vai viralizar, vai Não, ser. não, esqueça. Não vai. É trabalho. É muito suor. É trabalho. Ou seja, um trabalho como esse aqui, de estar tomando um vinhozinho, conversando aqui com meu amigo César, isso é fantástico. Isso eu fico, ó, já Vamos passou do horário. Isso a gente fica aí até. Então, eu acho que está na hora de agradecer o pessoal que já passou aqui do horário. Se eu quiser entrar em contato com o Antônio Carlos, como é que eu faço? Bom, primeiro, o e-mail, né, que a gente tem. Qual o e-mail? O nosso e-mail é o AC, é simples, AC, @ grupodelmar.com.br. Joia. Ou telefone. Mas, assim, o telefone está lá no site, vocês fiquem à vontade. Visitem o site da gente à vontade, é um site bem interativo. Qualquer dúvida, entre em contato com a Ari. Não, brincadeira. Mas a Ari é fantástico. Mas entre em contato com a gente, tem uma equipe inteira lá à disposição. O Cleidson, o Marcos, o Vinícius, ou seja, a equipe é fantástica, tá? A equipe da gente é algo que nos orgulha bastante, ter essa rapaziada o tempo todo se desenvolvendo, fazendo cursos, viajando, treinando, e nos dá um retorno muito grande esse sentimento da missão cumprida, certo? Não estou pensando em pendurar a chuteira ainda não, mas até aqui aquilo que assim a gente preconizou como lenda vem dando certo e vem trazendo uma satisfação muito grande
com as pessoas que a gente tem conhecido, com os clientes que a gente tem feito, com os desafios que esses clientes têm trazido para a gente e com a forma de como nós nos relacionamos com essas pessoas. Ou seja, a digitalização é algo que realmente, nesse tipo de relacionamento, hoje, que nós temos clientes aí de 20 anos, gente. Então, gente que praticamente a gente viu os filhos dessas pessoas crescerem, estarem entrando na faculdade. Isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. Então, você acompanhar toda essa evolução e depois, indo para o plano macro, a evolução do mercado. A evolução do mercado em si e essa exigência, essa evolução que nos ajudou. Então, assim, eu não me canso de agradecer a essa oportunidade que César está me dando para agradecer a nível assim macro para todos que nos ouvem, né? Então, isso é uma oportunidade única, assim, em vida, de agradecer a todos que nos ajudaram a evoluir, todos que nos ajudaram a crescer com os desafios. Se for começar a agradecer aqui também, vai longe. Muita gente me ajudou, viu? Muita gente me ajudou aqui. Podem trazer os desafios. Podem trazer os desafios, que eles realmente foram o que nos fizeram crescer. Estamos abertos a desafios e desculpem aí a questão de... Não é nenhum segredo, não é nada, mas é só questão de uma ética mesmo, visto que nós temos um parceiro, que é o FMG, que não está aqui presente e que depois vai publicar os trabalhos a nível de meio acadêmico, no mercado mesmo. Mas nós vamos ter essa oportunidade de estar divulgando todos esses os insights que nós tivemos e que hoje são sites reais. Bom, a gente tem uma tradição aqui no canal, que eu peço o convidado para assinar a rolha. Então, a gente guarda ali, ó, tá vendo ali? Tem do lado do quadro, tem um outro ali com as rolhas assinadas que eu guardo do convidado. Escolhe uma cor aqui e assina, coloca a data de hoje, 26. Vê se essa caneta... Troquei as canetas tudo aqui, que estavam tudo ruim. Vamos lá. Aí eu tô guardando essa recordação desses momentos interessantes que eu tenho aprendido bastante aqui no canal. Muito, muito interessante. Tão interessante que eu esqueci que eu tinha um horário para pegar o material. Foi passando. O pessoal aí da logística, por favor, me perdoe, mas amanhã eu pego. Pois é, o papo vai indo e não tá boa não? Quer escolher uma outra aqui? Não tá boa não. Não sei se é porque ele tá chupando aqui a tinta. Tá úmido a rolha? Não, pode ser a caneta mesmo. Eu andei trocando as canetas tudo aqui. Essa aí vai? Foi. Essa sua foi. Essa... Da Delmar. Vou deixar com você. Vou deixar com você. Estamos... Pô, eu já troquei de caneta aqui não sei quantas mil vezes, porque para assinar a rolha mas dá sempre um trabalho. A velha aqui. Bic sempre... sempre funciona no final, né? A velha... E o vinho? Cadê? O que você achou? Isso aí. Olha lá. Pronto, assinou também? Não, você botou a data, não, Opa! mas assinar. Falta o autógrafo. Desculpa. O autógrafo. E o vinho, o que você achou? Fantástico, só que a gente não acabou com ele ainda. A gente vai... Tem tempo ainda. Aqui, o autógrafo do homem. E a data. E o vinho que a gente... Essa pata negra. Sim, né? É um espanhol aí. É um espanhol. Esse espanhol que abriu a minha jornada nos vinhos espanhóis. Foi? Aconselho a quem busca vinhos frutados, jovens, vinhos... Tempranilho. Vinhos sem muito tom de madeira, né? O europeu hoje, ele não curte muito essa história de ficar
deixando muito tempo em barrica, não. Acho que a uva tem que ter o gosto dela, Sim. independente de estar jogando em carvalho aí, francês ou americano, mas o que importa é a uva ter a personalidade dessa. E isso o espanhol faz muito bem. Eu gosto muito dos vinhos espanhóis. Aconselho os vinhos da região de Navarra. Navarra? Navarra são poucos. E, ou seja, manter a tradição dos famosos de Rioja, né? Mas os vinhos de Navarra são muito bons. São muito bons. São poucos e tendem a ser um pouco mais caros. Mas gratas surpresas. Joia. Bom, pessoal, você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Se você tiver um tema que queira compartilhar, trazer aqui para o canal para vir no podcast conversar com a gente, sinta-se à vontade, entre em contato com a gente. Nos segue no Instagram, lá, Automação com Vinho. Você vai conversar com a gente também lá no Instagram. Obrigado, gente, que você ficou até o final. Valeu. Valeu. Obrigado. César, muito obrigado, César, pela oportunidade. Gente, tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Obrigado a vocês.